E o programa Em Foco de volta para você na tela da sua rede premium de televisão. Estamos aqui hoje falando sobre empreendedorismo, sobre o modelo de franchise, que é um grande sucesso em todo o mundo e no nosso país tem se tornado cada vez mais frequente. Não existe crise quando as pessoas falam em comer bem. Isso daí é uma grande realidade, né, Wagner? Com certeza. Tem espaço para todo mundo, um mercado gigantesco e cheio de oportunidade. O Wagner é administrador de empresas, ele também tem uma franqueadora de sucesso no ramo alimentício, que é a hamburgueria The Burgers. Está falando do sucesso empresarial dele para gente. Nós temos algumas imagens que a gente vai mostrar agora e na sequência falando um pouco mais da história dele. Aí, no caso, já é o plano realizado depois de quantos anos, Wagner? Olha, depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Todo um processo, né? Para chegar até aí foi muita história, viu? Foi. Muita coisa rolou. E aí, no caso, é na cidade de... Essa é uma unidade franqueada que nós temos na cidade do Taboão. Taboão da Serra. Ali no shopping Plaza Outlet. Muito bem. Um abraço a todo mundo de Taboão que acompanha o nosso programa também através do Canal 26. E também convido, né, não só o pessoal do Taboão, mas o pessoal de Osasco, Grande São Paulo, para conhecer a loja. Ir lá experienciar o que a gente está falando na totalidade, ir lá olhar nossos produtos, comprovar tudo aquilo que eu estou falando para vocês. O cardápio totalmente diversificado, com variedade de produto, tem um espaço amplo para a família, tem produtos por happy hour, drink, tem muita coisa diferente na nossa loja e eu gostaria de convidá-los para conhecer a The Burgers Taboão. Muito bem. Enquanto a gente está falando aqui, o Gabriel vai soltar o tempo na tela para gente. Esse daí, no caso, é o espaço dentro do estabelecimento Taboão, né? Que nós vimos a fachada ali. Você fez de uma forma assim que ficou bem natural. Acho que as pessoas se sentem à vontade com essa questão da iluminação também. É proposital, né? Sim, sim. É um espaço muito aconchegante. Então a gente, além do som ambiente, a gente tem um bar muito bacana, com... uma equipe bastante, divertida. A gente trata como se fosse cliente, como se fosse gente da família. Muito bem. Então, precisa ir lá provar para comprovar. Fica feito o convite, né? A gente tem umas imagens aqui de gráficos, de informações, mas antes dessas imagens, para falar dos números, para falar a respeito desse mercado, eu queria que o Wagner falasse um pouco para a gente de como surgiu a ideia do The Burgers. A gente sabe que ele começou trabalhando lá com o pai dele, começou cedo, pegou o gosto pelo negócio, mas como é que foi depois no andar da carruagem para você montar esse negócio bonito que a gente viu aí? Logo quando eu comecei a entender mais com profundidade do negócio, eu percebi que precisava, primeira coisa, ter um nome mais vendável, né? Algo que eu pudesse ter uma maior exposição no mercado. E eu tive uma inspiração. Chamava Lanchonete Pirâmide, depois do Bar do Niquinho. Aí eu falei, meu sonho também é poder... Já estava estudando sobre franquia, fazer algo grandioso no sentido de transformar a rede nacional ou internacional. E aí foi quando eu tive inspiração, parece que é coisa de Deus mesmo. Aquela história, né? Quando você bate a porta se abre. Né? Tudo que pedirdes, você vai encontrar. Então, para mim, a marca The Burgers, o nome The Burgers foi uma inspiração. Acordou com ela na cabeça, vai ser assim. Fiquei mais de semanas pensando, né? Porque é uma coisa tão importante, né? Você ter um nome vendável hoje no mercado, não só o nome, todo o contexto, né? O produto, o cardápio. Então, tudo nesse negócio foi pensado no cliente, foi pensado no franqueado, foi pensado com muito amor, muita vontade de fazer o negócio dar certo. Eu imagino. Aí você foi lá, pegou todas as moedas do cofre, procurou um sócio de início ou não? Não. O sócio era meu falecido pai, né? Aí nós começamos a montar uma loja, aí é um processo. A formatação, eu sempre falo, é um processo de conhecimento. Quanto maior conhecimento, maior é o seu nível crítico, até para a franquia. É verdade. Então, você tem que formatar a parte arquitetônica, você tem que ter um desenvolvimento de cardápio, você tem que ter bem alinhado sua política de meritocracia e participação dos colaboradores. Eu sempre falo, inclusive essa loja do Taboão foi um marco, porque numa das perguntas do pessoal, dos atendentes e tal, a The Burger, ela não só vende hambúrguer, tá?
ela desenvolve pessoas. Esse é o nosso projeto. Desenvolver as melhores práticas. E eu até, numa conversa informal, né, perguntei para um dos colaboradores que veio falar comigo, pô, soube da sua história e tal. Eu falei assim, que tipo de pessoas que nós somos se nós não buscarmos a cada dia nos conhecer e tentar ser melhor? Sem Isso em tudo. Porque se nós, desde do garçom, você quer ser uma pessoa substituível ou você quer ser uma pessoa imprescindível? Quando você é um profissional, não é da forma pejorativa que está falando, substituível, desde um garçom, um chapeiro, um gerente, quem for, fica muito fácil, você sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E a nossa ideia é construir comportamento na equipe, é ir além, é ter profissionais imprescindíveis, que realmente agrega valor. Muito Inclusive, bom. Franqueados, parceiros, fornecedores. E ver você falando dessa forma, Wagner, ver o Wagner falando dessa forma pra gente, mostra aí a importância da gente somar faculdades. Não faculdade somente aquela que a gente faz para nível de currículo, mas também faculdade de aprendizagem na vida. Então Wagner teve toda aquela vivência com o seu pai, aprendeu o dia a dia de um ramo alimentício que não é fácil, que tem vários detalhes, que precisa prestar atenção. O nível crítico é muito exigido. Quando uma pessoa gosta, fala para 10, quando ela não gosta, ela fala para 100. Então tudo isso ajudou ele. Alinhado com a faculdade de administração, ele soube muito bem juntar a experiência com a parte técnica e construiu aí essa rede que hoje está em 5 estados, né? Sim, estamos em 5 estados. Eu convido os investidores, empreendedores, a população de Osasco, os investidores de São Paulo, de nos conhecer. Eu vou deixar meu telefone particular, que é 014 9913 70807. Vou deixar também meu e-mail, é diretoriafranqueador@theburgers.com.br. Convido para bater um papo com o meu franqueado lá do Tabuão, fazer perguntas para ele o que ele experienciou no negócio, porque a franquia é um casamento, né? Eu sempre falo assim, muda a vida, porque todo segmento, ainda mais alimentação, que é indústria e comércio, exige muito. Então as pessoas têm uma visão, não criticando, um pouco míope desse mercado, e acho que é uma esteira. Você colocou a moeda aqui, multiplica 10. Não é bem assim, né? Precisa trabalhar, precisa acreditar. E quando você soma o know-how que a franquia te passa, quando você soma o melhor de você, como aconteceu com todos os meus franqueados, com o desejo de vencer, não é o The Burger somente que dá certo, é qualquer negócio no mundo. Exato. Então eu convido você, investidor, a conhecer nosso projeto. Muito bem, falando de números agora, algumas informações importantes do mercado. Eu fiz uma rápida pesquisa para trazer para você que nos assiste. O restaurante McDonald's, para se ter uma ideia, disse que até o próximo ano já começou o investimento, mas vai totalizar aí um investimento de R$1 bilhão. Também a rede Burger King, que há 7 anos está em nosso país, já cresceu mais de 400%. E continuando esse assunto dessas informações, nós temos agora um gráfico que o Wagner vai falar para a gente. Muito bem. Nos últimos anos, o cenário de franquia, independente dos cenários que nós tivemos, de muito obstáculo, dificuldade, aumento do dólar, instabilidade política, só vem crescendo. Então nós temos uma projeção da Associação Brasileira de Franchise com crescimento hoje na casa dos 10%. Comparado ao ano passado. Acima de 175 bilhões de faturamento esse mercado. Olha o tamanho desse mercado. Gigantesco. Gigantesco. 42,8 bilhões é só o segmento de alimentação. Isso representa uma fatia de 26% desse faturamento. As grandes redes se dividem em grande quantidade, 59% está no estado de São Paulo. Na região do estado de São Paulo. Hoje, 25% da renda familiar é de consumo fora do lar. Ou seja, com a ascensão das mulheres trabalhando fora de casa, então elas estão consumindo fora de casa. Com a ascensão dos casais, que diminuíram o número de filhos, estão consumindo fora de casa. Então tem N fatores que contribuem para uma escala crescente de desenvolvimento no segmento de franquia.
E a grande parcela disso, como a gente vê, é dentro do ramo alimentício, né? Com certeza. Temos mais algum dado ali que você queria reforçar ou já falamos de tudo? Olha, eu como sou apaixonado, ia precisar uns 3 dias para a gente estar falando do cenário de franquia. Tem muita coisa, né? Tem dados de faturamento, dados de comportamento. Eu convido vocês a conhecer o nosso site também, conhecer nosso projeto de expansão. Tem muita coisa interessante. Muito bem. Em tempos de crise, me parece que o ramo alimentício é a melhor aposta, né? Porque quando a gente fala em se presentear, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, quer saber de uma coisa? Sexta-feira ou sábado eu vou comer aquele lanche. Acho que a curto prazo, o presente que a gente se dá é mesmo comer algo diferente, né, hoje em dia. Com certeza. A alimentação hoje, ela não tem como. A pessoa tem que se alimentar 2, 3 vezes por dia, 4 vezes, de acordo com o comportamento de cada ser humano. Mas, por mais que exija a crise, o cenário só vem crescendo. Realmente a crise vem para aquelas pessoas que acreditam na crise. Quando você gera oportunidade, não estou sendo otimista, mas eu aprendi uma coisa com meu pai que é real. A gente cria as coisas 2 vezes. Primeiro na mente e depois a gente cria na realidade. Então você que está passando dificuldade, tem sua lanchonetinha, tem seu restaurante, tem sua hamburgueria, tem um sonho, pare uma semana e tente olhar com profundidade os problemas. Eu estou tendo desperdício, meu custo operacional está crescente ou está decadente? Eu sempre falo que existe N ferramentas hoje para a gente transmutar a dificuldade. Sem dúvida. Eu tive vários momentos que não é apaixonismo, não. É um processo de transformação contínuo, né? Exatamente. E a gente busca solução, é um grande aprendizado. Nos momentos de, vamos dizer, de abismo de todo o negócio, que não é só um mar de rosas, é onde você mais aprende. Você fala, pô, eu preciso controlar melhor isso aqui, eu preciso desenvolver as pessoas para atender melhor o cliente, que eu falo que sempre o restaurante, ele é um exemplo do líder. Por mais que a franquia, você pode em qualquer rede desses players que você acabou de citar, que vende bilhões e bilhões, desde do McDonald's, Burger King, tem toda a padronização, mas o líder ali dentro, ele vai liderar pelo exemplo. E se ele tiver comportamentos errôneos, a equipe vai absorver. É verdade. Porque você pode ter o melhor gerente, se ele chegar atrasado, o garçom vai chegar atrasado, exatamente. Então, tem que cuidar, é igual unha, tem que estar todo dia cortando, buscando novidade, trabalhando com o coração, porque muitas vezes isso que as pessoas não é só o financeiro, você entendeu? É algo além. E vendo o Wagner falar dessa forma assim, a gente tem que prestar atenção porque isso vale para a vida. Não é porque a gente está falando de repente aqui de um assunto de empreendedorismo, de franchise, que essas outras observações não valem também para o nosso campo pessoal. É muito importante a gente prestar atenção nos nossos hábitos, nos nossos valores, o que é que a gente está passando para as outras pessoas. Não é só quando a gente fala, pare, preste atenção no que eu estou dizendo, que os outros estão aprendendo com você. Os outros estão observando. O que você fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta vamos falar com um dos franqueados de sucesso do Wagner, o Fred, que está conosco aqui, vai falar deste super negócio. Até já!